Bom dia a todos. Pessoal, na aula de hoje nós vamos entrar na genética clássica, que é a genética mendeliana. Tá? Nós vimos bastante sobre genética molecular, as suas aplicações, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a genética clássica, tá bom? E a genética clássica, assim como a genética molecular, tem como preocupação, como objeto de estudo, entender como as características elas são herdadas, tá? Nas gerações seguintes. Então tem a ver com a hereditariedade. Então como essas características elas são passadas de geração para geração e como que isso afeta a espécie como um todo. Então o campo de estudo da genética, tanto da genética molecular como a genética mendeliana, nós vamos falar agora, ela tem essa preocupação de estudar como essas características, esses genes são passados de geração para geração. Que mecanismos são esses, tá bom? E nós vamos começar falando sobre essa pessoa muito importante para a história da genética, que foi Gregor Mendel, ou Johann Gregor Mendel, ou Johann Mendel. Ele foi um monge da República Tcheca, tá bom? E ele sempre teve muito interesse em estudar a natureza. Inclusive foi mandado pelo mosteiro onde ele era monge para a universidade, né? Do seu país, para a principal universidade do seu país, onde aprendeu bastante coisa sobre biologia. E aí ele volta para o mosteiro e começa a dar aulas, né, de ciências naturais para os seus colegas, que também eram monges. Interessante que Mendel ele muda a maneira de se ver a genética, entretanto ele não teve o seu reconhecimento devido em vida, pois o seu material só foi descoberto ou foi redescoberto depois de sua morte. Então ele foi aí um grande gênio da sua época, mas que não teve reconhecimento nenhum, tá bom? Bom, e ele utilizou para fazer o seu experimento, para fazer a sua primeira lei, que é a primeira lei de Mendel, uma das coisas que nós vamos falar sobre ela hoje, nós vamos falar bastante sobre ela hoje, e ele utilizou no seu campo de estudo uma ervilha. Eu não lembro qual é a espécie agora, mas uma espécie específica de ervilha. E para fazer o seu estudo, por que ele utilizou ervilhas nos seus estudos? Porque as ervilhas elas se reproduziam rapidamente, demorava cerca de 28 dias, ou seja, menos de um mês, para ela completar um ciclo, para ela fazer gerar uma nova geração. As ervilhas também, elas são hermafroditas, então ocorre autofecundação. Entretanto, era bem simples de manusear, né, de fazer cruzamentos trocados. Então Mendel ele aí utilizou essa planta para escrever e para falar aí para observar e também e dentro dessa observação mostrar como as características são transmitidas de uma geração para outra geração, beleza? Ele fez aí, eu acho que facilmente mais de 10 mil cruzamentos de ervilhas. Então foi muita coisa. E tudo utilizando probabilidade estatística, o que deu veracidade para as leis dele. E eu vou falar um pouquinho, pessoal, sobre o experimento de Mendel, no que o experimento dele consistiu. Ele pegou duas linhagens puras de duas ervilhas diferentes, de uma mesma espécie, mas diferentes na questão da cor. Você tinha uma ervilha verde e você tinha uma ervilha amarela. E ele chamou isso de geração parental, geração P, que foi a primeira geração. E aí ele pega essas ervilhas puras e ele faz o cruzamento entre elas. E aqui eu fiz esse cruzamento, esse aqui é o da geração parental. E aí eu peguei o Vzão, que é aqui para amarelo, e coloquei com Vzinho, gerou Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho também. A mesma coisa com o outro gene, o outro alelo. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Então, o que acontece? Esse Vzão, ele representa o amarelo e o Vzinho representa o verde. Nesse cruzamento de uma ervilha amarela com uma ervilha verde, sendo ambas puras, resultou em 100% de ervilhas amarelas. Ou seja, para onde foi o gene da ervilha verde? O que aconteceu com esse alelo? Com essa característica? Então, o que Mendel fez então? Ele pega essa geração F1
e coloca, já que a ervilha ela é hermafrodita e ela pode se autofecundar, então ele deixa essa ervilha fecundar a si mesma. Então, por exemplo, você pega esse indivíduo aqui, qualquer um deles, pega esse aqui, e aí você faz ele se autofecundar, ou seja, ele vai se reproduzir consigo mesmo. Então vai ser Vzão Vzinho cruzando com Vzão Vzinho. E aí o que ele obteve? Ele obteve Vzão Vzão, que é resultado desse amarelo com esse amarelo, Vzão Vzinho, que é o resultado desse amarelo com esse verdinho, Vzão Vzinho, que é o resultado desse amarelo com esse, tá? Verdinho, e por fim verdinho, verdinho, aquele lá que representava aí a geração parental, que rememorava a geração parental. Então, o seu experimento consistiu nisso. Então, nesse tipo de ele percebeu que existe um mecanismo de transferência de informações de uma geração para outra. E ele conseguiu demonstrar isso de maneira matemática. Percebam aqui que ele conseguiu ver que nos indivíduos híbridos você tinha uma proporção de 3:1, 3 amarelas para 1 verde. E naqueles que eram os cruzados da descendência pura, da geração F1, eles tinham uma proporção de 4:0, ou seja, 4 amarelos e nenhum verde. Então, o experimento de Mendel consistiu basicamente nisso, de pegar uma espécie com uma característica pura, e aí ele cruza até perceber aquelas características aparecendo ali nas gerações seguintes. E aí ele utiliza aí o método estatístico, a probabilidade, para mostrar que tem todo sentido tá, essa transmissão. Tá bom? E ele descobriu também aqui, pessoal, a questão de que vocês percebam que aqui tem o gene amarelo e aqui tem o gene verde. Mas quem se expressa não é o verde, é o amarelo. Essa ervilha aqui, ó, aqui tem o Vzão, Vzinho, ela é amarela, ó. Amarelo, Vzão, Vzão, verdinho, Vzão, Vzinho. Juntou, não ficou uma coisa verde amarela, ficou totalmente amarela. Vzão, Vzinho. Então, o Vzão, Vzinho é uma ervilha híbrida, digamos assim, mas que só demonstrava ali a cor amarela. Então, ele percebeu que os genes eles têm uma relação de dominância e recessividade. Então, por exemplo, o azão com azão, ele dá uma característica. Vamos supor, azão com azão é amarelo. Azão com azinho também vai ser amarelo. Beleza? Só que o azinho, ele seria aí o verde. Então, como é que funciona essa questão da dominância e recessividade? O gene que é dominante, ele se expressa mesmo sendo heterozigoto. Professor, o que é heterozigoto? É quando você tem dois genes diferentes, olha. O mesmo gene, só que possui alelos diferentes, que são essas letrinhas aqui diferentes, tá bom? São versões diferentes do mesmo gene, perfeito? Então, sei lá, se você tem aqui, voltando para o nosso exemplo, o Vzão aqui, ele é o gene, esse é o par de genes, né, que corresponde à cor amarela. Então o Vzão é o alelo da cor amarela. E o Vzinho é o alelo da cor verde. Então, quando você junta o Vzão com o Vzinho e você obtém a ervilha amarela, você percebe que o alelo do gene amarelo ele é dominante sobre o alelo do gene verde. Então, existe uma dominância e recessividade aqui. Então, o que acontece? Quer dizer que o amarelo, mesmo se ele estiver acompanhado do verde, ele vai se expressar. Enquanto que o verde, ele só se expressa se ele estiver em dose dupla, como aconteceu aqui. Ele só se expressou quando ele estava com outro verde. Então o recessivo é aquele que só vai mostrar a sua característica quando não tiver outro para mostrar no seu lugar. Tá? Enquanto o dominante, ele expressa a sua característica independentemente do outro alelo que estiver do seu lado. Beleza? Homozigoto é quando os alelos são iguais. Azão, azão, Bzinho, Bzinho, Vzinho, Vzinho, Pzinho, Pzinho, tá bom? Pzão, Pzão, tanto faz. Enquanto o heterozigoto é aqueles alelos diferentes, né? É o gene que apresenta aí as suas duas versões, tá bom? E aí, para fechar, eu vou fazer aqui um resumão da primeira lei de Mendel, tá? O que ele escreveu mesmo de fato e o que você consegue inferir de todo esse experimento. Cada ser vivo é único e possui um par de genes para cada característica. Então, todas as características que nós temos no nosso corpo,
segundo Mendel, você tinha um par de genes para cada característica. E claro que hoje nós sabemos que tem genes aí que são mais de um par que vai determinar aquela característica, tá? Mas, enfim, cada ser vivo é único e possui um par de genes para cada característica. Então, cada gene vai codificar alguma coisa, que foi aquilo que nós vimos lá na biologia molecular, tá bom? As características hereditárias são herdadas metade do pai e metade da mãe. Nós vimos isso na meiose, pessoal. A primeira lei de Mendel tem tudo a ver com a meiose, tá bom? Os genes são transmitidos através dos cromossomos, beleza? Os descendentes herdarão apenas um gene de cada característica de seus pais, ou seja, para uma determinada característica haverá apenas um gene do par, tanto da mãe quanto do pai. Então esse aqui, lembra muito a meiose, aquilo que acontece na meiose. Você tem lá a duplicação dos cromossomos, os cromossomos ficam duplicados, separa os cromossomos homólogos e depois separa aí as cromátides irmãs. Então perceba, se esse aqui era o cromossomo do seu pai, você pega aí apenas uma versão, você vai descender apenas uma versão daquele cromossomo lá, tá? Apenas uma versão daquele gene lá que seu pai tem, tá bom? Por quê? Porque a outra vai completar com a da sua mãe, tá bom? Você recebe aí um alelo de cada, um alelo do pai e um alelo da mãe, e aí fecha lá o seu cromossomo, perfeito? Fecha ali, tá? O seu gene, perfeito? Então, vou trazer aqui o enunciado da primeira lei de Mendel. Todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que se segregam, separam-se durante a formação dos gametas, sendo que, assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para os seus descendentes. Exatamente o que acontece lá na meiose. Ou seja, você tem a duplicação dos cromossomos, os cromossomos homólogos estão duplicados, são separados, depois os cromossomos homólogos separados vão se separar em cromátides. Tínhamos dois cromossomos diferentes, mas você no final das contas, isso aqui é um gameta, esse aqui é outro gameta, esse aqui é outro gameta, esse aqui é outro gameta. Teu filho vai receber somente uma dessas versões, tá? Desses cromossomos, perfeito? Porque eles se segregaram de maneira independente e esse gene será transmitido aí para os seus descendentes. Apenas um dos alelos, não os dois, tá bom? Pai e mãe transmitem apenas um gene para os seus descendentes. E ele observou tudo isso trabalhando com ervilhas. Tá? Sensacional, né? O mosteiro devia ser um lugar muito produtivo. Pessoal, então é isso. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem utilizar aí a plataforma, ou vocês podem utilizar também o YouTube ou o WhatsApp. Até mais!